tua casa no culto da palavra, Senhor. Ó Deus, vivifica esses que estão vindo, para que possa vivificar aqueles que estão mortos. Deus, não tem como você cear. Deus, não tem como você comer da carne e beber do sangue, e depois de um dia, você trocar Jesus. Ou você negligenciar. Deus, não tem como. Amado, nós olhamos os religiosos dizerem: ah, naquela igreja quem está falando é uma prostituta, lá eu não vou. Nós olhamos pessoas dizer: ah, lá tem um ladrão, lá eu não entro. Quantos prostitutos, quantos ladrões que se diz crente, mas não tem olhado que tem se prostituído com o mundo. Quantos ladrões tem roubado, Senhor, meu Deus, da tua parte. Oh Jesus, não tem como, Senhor, você comer hoje, Deus, e não ter desejo de vir à tua presença. Senhor, liberta-os, Pai, liberta-os para que possam ter vida. Deles mesmo não poderão, Senhor, porque se você faz de um culto específico mais importante do que outro, você já se apostatou da fé. Já ouviu a doutrina de demônio, que não precisa querer mais de Deus, prosseguir e continuar a prosseguir. Senhor, abre os olhos de cada filho teu, que o emprego não é suficiente. Deus, abre os olhos, Senhor, Deus, que a saúde não é suficiente. Abre os olhos que a minha família está bem, não é suficiente. Mas ser como o vento que Deus só assopra. Enquanto Deus não assoprar, enquanto Deus não vê a tua vida sendo levado por Ele, você ainda está como Nicodemos, nascido da carne. Aquele que vive na carne não pode agradar a Deus, porque aqueles que inclinam para a carne estão mortos, mas aquele que inclina para o Espírito está vivo. Senhor, que teus filhos possam entender, Senhor, que o Senhor tem desejado homens e mulheres que falam: eis-me aqui. Eu não vim, meu Deus, marcar ponto. Eu não vim porque eu quero mais de ti, mais da tua fragrância, mais da tua essência. Eu quero passar, eu quero ver alguém sentir a tua presença, porque primeiramente a tua presença habita em mim. Oh Deus, se você soubesse quem está falando com você, você lhe pediria e ele te daria água viva. E você beberia e jorraria. Tem que jorrar vida. Aqueles que se aproximam de Jesus e comem da sua carne e bebem do seu sangue, tem que jorrar vida dele. Oh Espírito Santo, Senhor, traz vida sobre a tua igreja. Pai, traz vida sobre a tua igreja. Traz vida sobre a vida dos teus filhos, que eles não venham a viver uma vida religiosa, mas uma vida que não aceita. Eu não aceito, porque Jesus diz que aquele que nasceu dele é nova criatura. Eu ainda estou me vendo com minhas velhas práticas, eu ainda estou vendo com os mesmos desejos, eu ainda estou me vendo com os mesmos propósitos. Os meus propósitos têm que ser frustrados, mas o de Deus não. Porque os teus propósitos não podem ser frustrados quando o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu para dar fruto. E eu não aceito
a minha carne dá mais fruto do que o meu espírito na tua presença, eu não aceito. Ó Deus, dá o entendimento aos teus filhos que estão presentes e aqueles que vão ouvir essa oração. Você nasceu da carne, continua ainda na carne. Mas se você tem desejo pela presença de Deus, o Espírito Santo está movendo em você. Deus, obrigado por esse momento. Em nome de Jesus. Você diz? Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, em nome de Jesus, em Mateus capítulo 8. Glória a Deus. Espírito Santo, fala ao nosso coração, Senhor. Fala ao nosso coração, Espírito Santo. Fala no nosso coração de maneira clara, precisa. Fala, Espírito Santo, ao nosso coração. Fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração, Espírito Santo. Fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração. Oito, em nome de Jesus. Versículo 23. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Está escrito assim na palavra do Senhor. E Jesus entrou no barco e os seus discípulos seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. E Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Pai, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos com os meus irmãos reunidos na Tua presença para crescermos na grandeza que há em Cristo Jesus. Fala conosco de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Sente glorificando o nome do Senhor. Amados irmãos, nós sabemos claramente que Jesus Cristo é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é a verdade, nós passamos agora a viver uma vida completamente transformada por essa pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo uma passagem que Jesus Cristo, ele entra no barco e a Bíblia nos diz, e os seus discípulos o seguiram. E é nos contado que, ao seguir Jesus, eles não viram os peixes cair dentro do barco. Eles não viram as coisas ocorrerem conforme eles desejavam. Mas a palavra do Senhor nos diz claramente para nós
que se levantou no mar uma grande tempestade. Uma grande tempestade. De modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Quantos estão aqui, irmãos? Você entendeu o que eu acabei de ler e expressar agora? Jesus, ele entrou num barco e os discípulos pensaram e fizeram: vamos também com Jesus. Agora Jesus, ao entrar no barco, ele sabia que a vida dele tinha um propósito. Ao entrar no barco, Jesus sabia que ele tinha algo a realizar do outro lado. Portanto, todavia, Jesus não ficou se preocupando. Por quê? Porque ele sabe o que veio fazer na terra: glorificar a Deus. E quando nós olhamos para essa cena, nós pensamos, os discípulos também entenderam qual o propósito que Jesus escolheram. Mas a Bíblia nos diz que só Jesus dormia. Só Jesus descansava, confiante que Deus estava no controle da vida dele aqui na terra. Que nada poderia impedir a forma como Deus Pai havia escrito que Jesus Cristo morreria. Nada poderia impedir a forma como Deus escolheu ser glorificado na vida de Jesus Cristo. E ele dormia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo estava ensinando para o discípulo: quando vocês viverem o propósito, certamente a tempestade virá, mas vocês irão dormir em meio à tempestade também. Oh, aleluia! E a palavra do Senhor nos diz que Pedro, sentenciado à morte, os carcereiros, ali com certeza, com os olhos em Pedro, dizendo: amanhã você morre, amanhã você morre. E Pedro dormia entre os soldados. Pedro dormia. Um Pedro que outrora era agitado. Um Pedro outrora que era alguém que não tinha controle, queria dominar tudo, fazer conforme a vontade dele. Ele sabia que ele tinha colocado diante de Cristo a sua vida, e agora ele tinha só um desejo: eu quero glorificá-lo como o Senhor me ensinou. Diante da tempestade, da luta, eu olharei para o alto, porque de lá que vem o meu socorro. A tempestade, irmão, ali foi literal para Jesus. Mas essa tempestade aconteceu na vida dos apóstolos. E no momento que eles estavam presos, acorrentados, Paulo e Silas cantavam em meio à tempestade, em meio à incerteza que poderia acontecer. Por quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou falando isso para nós olharmos o que Jesus deixou escrito para nos libertar nesses últimos dias. E Jesus dormia. E quando viu os seus discípulos não dormindo, mas olhando para a tempestade, olhando para o vento, olhando para as circunstâncias externas, ele disse para aqueles que estavam com ele: homens de pequena fé. Oh, glória a Deus.
Irmãos, Deus está nos conduzindo por este caminho. Eu não iria falar isso, mas Deus pôs no meu coração. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, existe certa tempestade que não nos incomoda. Outra sim, porque nós não somos o Cristo. Somos ainda homens num corpo corruptível. Mas nós aprendemos a romper diante das tempestades. Agora, eu quero que você entenda que depois que Jesus terminou de dar ordem, ele repreende o vento, aquilo que nós não conseguimos ver, e o mar, aquilo que nós conseguimos enxergar, para dizer: eu tenho um controle tanto naquilo que está oculto dos teus olhos e aquilo que está visível aos teus olhos. Eu tenho um controle na tua vida. Amado, essa semana foi uma semana de livramento de Deus na minha vida. Eu ando nas roças, eu ando no meio do mato à noite. E eu estava vindo ali do aeroporto. Quando eu estava indo acelerando, tinha um fio que soltou desse negócio de internet aí, que segura os fios, né? O aço. E quando eu fui, estava em cima, eu fui assim, ó, ele veio assim, ó, entrou aqui assim, ó, e saiu, cortou minha orelha. Se você pudesse entender que aquilo ali poderia fazer assim, ó, e meu pescoço ficar. Irmãos, mas a nossa vida que tem um propósito, e olha para o propósito, vai acontecer situações, mas eu só vou morrer depois que eu cumprir o propósito que Deus quer na minha vida, e que eu entreguei a Ele. Cumpre o teu propósito, não cumpre os meus planos, não cumpre o que eu quero, cumpre aquilo que o Senhor deseja. Para isso o Senhor me trouxe em Macaé, para isso o Senhor me tirou daquele lugar de podridão. Aí, hoje, eu estou indo cedo para o trabalho, acelerei, eu estou sentindo a moto balançando o fundo e tal. Eu estou pensando nesse pneu que eu comprei, ele é muito bom. Eu estou vendo ele, e eu acelerando, muito carro. E eu acelerando, voltei, passei em casa. Quando eu estou vindo, naquele mesmo movimento, eu ia para a BR, eu ia trabalhar. E quando eu estou acelerando, eu sei que a corrente salta, mas eu tinha diminuído a velocidade. A moto trava e faz assim, joga para lá e joga para cá, eu paro. Irmão, se eu estivesse correndo na BR, aquela moto ia jogar de vez, ia sair rolando, e quem viesse não ia dar tempo de parar. Mas porque Deus, Ele quer que haja calmaria no nosso coração. Você tem um propósito para viver. Enquanto você não viver esse propósito, muitas coisas podem tentar contra a tua vida, mas não vai prosperar. Irmão, e conhecereis a verdade, e deseje viver a verdade. Deseje olhar para Deus e dizer: Senhor, cumpre em mim os teus propósitos, Senhor. Pode tirar tudo aquilo que está tirando, roubando, cegando-me, me arrastando, me seduzindo para aquilo que não te glorifica. Porque o que glorifica na minha vida é quando eu vivo o propósito do Senhor. Oh, aleluia. Amém ou não, amém, irmãos? Então, aqueles discípulos vão dizer isso. Quem é este? 27, 8. Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Esse é a verdade que Deus veio trazer para buscarmos, nos achegarmos a Ele, nos aproximarmos dEle, e olhando para Ele, viver da mesma forma. Eu quero
glorificar a Deus, tendo Cristo como meu guia, tendo Cristo como padrão de vida, tendo Cristo como modelo que glorifica a Deus. É isso. Agora, o que eu ia ministrar, e eu estou ministrando, mas eu quero que você traga para o seu coração. Em João capítulo 6, versículo 37, está escrito assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo algum eu rejeitarei quem vem a mim. Veja o que Jesus acabou de expressar, a verdade. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E de modo algum rejeitarei quem vem a mim. E quando nós olhamos neste capítulo 8, que nós estamos aqui, existem essas duas passagens que é justamente isso que Jesus acabou de expressar. Jesus estava descendo do monte, aonde ele ficou ali, é nos contado do capítulo 5 ao capítulo 7, trazendo para aqueles que lá estavam o modelo do reino de Deus. Trazendo para aqueles que lá estavam a forma de viver que glorificava a Deus. Ali, Jesus trouxe as verdades que estavam escondidas dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos. Ali, no monte, no sermão do monte, Jesus trouxe o modelo de vida que aqueles que ouvissem desejavam gritar: eu não quero viver mais como eu vi os fariseus vivendo, eu quero viver conforme a tua palavra, o teu ensino. E Jesus foi claro: entrai pela porta estreita. Irmãos, isso muitos não querem, mas foi aquilo que ele deixou para aquela multidão: entrai pela porta estreita. Os ensinos de Jesus constrangia. Eles querem porta larga. Eles querem menos para Deus e mais para o mundo. Eles querem menos para o Senhor e mais para César. Ele quer menos para os seus prazeres. A Bíblia diz que nos últimos dias eles serão amigos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Tendo uma aparência de piedade, de devoção, de amor, de compromisso, de fidelidade com Cristo, mas negando-a com as suas obras, com a sua vida, com a sua prática. Olhe, domingo comendo, olhando para o sangue que foi derramado, em que ele disse: eu estou dando a minha vida para vocês viverem a minha vida agora, eu estou entregando na cruz, morrendo no lugar de vocês, para vocês viver a minha vida, mas negando-a, dizendo que tem a piedade de Cristo, que tem a vida de Cristo, mas negando-a. Não podemos mais, irmãos, não podemos mais ouvir 5 horas, não sei, eu não estudei para saber quantas horas foi que Jesus ficou ali no monte, destrinchando, falando, explicando, expondo: cautelai-vos dos falsos profetas que vêm a vós, disfarçados de ovelhas, mas são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se uva do pinheiro? Então olha,
Aqueles que é compromissado com as coisas de Deus, eu não quero. Eu gosto daquele que me seduz. Eu gosto de ser seduzido. Eu não gosto de aquele que me confronta, que fala que eu devo negar a mim mesmo, matar a minha carne e me arrepender da forma como eu tenho adorado e servido a Deus. Esses eu não quero, não. Esses não. Eu gosto daqueles profetas. Cautelai-vos, cautelai-vos. Isso tudo foi no capítulo 3, no capítulo 5, no capítulo 6, finalizando no capítulo 7. Para nós entendermos, mas ele disse, aquele que o Pai me dá, virá a mim. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Agora Jesus vai descer do monte. E o primeiro que aparece é no capítulo 8 mesmo. Descendo ele do monte, onde ele explicou para a multidão, seguiu uma grande multidão, e eis que veio, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas tem que vir, tem que chegar, tem que encostar e desejar. Veio um leproso e adorou, dizendo, Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Veja que foi 3 horas no monte, depois de confrontar, ninguém adorou. Mas ali, aquele homem se achegou, aquele que meu Pai me dá. Jesus não está procurando pessoas. Jesus, ele quer você, quer eu. Inconstante, limitado, mas que entra na presença dele e o adore. Senhor, nada sou. Senhor, nada eu tenho. Senhor, mas me purifica. Arranca de mim essa lepra, Deus, que me rouba de entrar na tua presença, meu amado. E o leproso se achegou e adorou, dizendo, Senhor, se tu queres. Não é porque eu estou leproso que eu acho que eu tenho que ser curado, não. Todos pecaram, o que eu mereço mesmo é a morte. Mas se tu queres, irmão, conhecereis a verdade. Se você entender que não é você, quando vem com o seu problema, achar que tem que ser, é Ele, no tempo dEle, quando Ele desejar. Senhor, se tu queres, torna-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado daquela lepra. Jesus quer nos purificar, irmão. Mas aquele que vem a mim. Irmãos, você sabe que muitas vezes a igreja não enche? Ou não fica cheia porque a gente não faz espetáculo para ser visto. A gente não quer promover pessoas, mas sim que você venha, porque só Jesus vai tirar essa lepra que o pecado colocou no teu coração. Só Jesus vai tirar isso, que impede de você viver o sobrenatural da graça, do amor e das verdades que a palavra de Deus tem para você. Enquanto você não vir querendo Jesus, mais de Jesus, infelizmente você continuará sujo, a mente suja, o coração sujo, vivendo a vida suja. Mas aquele leproso entendeu. Eu não vim aqui querer Pedro. Eu não vim aqui querer João. Eu não vim aqui porque da multidão. Eu só quero só Jesus. A multidão estava lá. Ele falou, só quero só Jesus. Ele pode me purificar. E Jesus purificou. Você está esperando a multidão para começar a entrar na presença de Jesus da forma como Ele deseja.
Irmão, não está no pastor, não é oração forte do pastor, não é oração forte do evangelista, das missionárias, não. É quando você entra no ambiente onde ele diz na sua palavra, estão reunidos no meu nome, eu estou ali. E ele vai te purificar mais e mais, vai me purificar. Agora, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Então, veja, Jesus chegou em Cafarnaum, se achegando a ele, se aproximando dele. Chegou junto dele um centurião, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. Veja, este homem se aproximou de Jesus e ele não pensou nele, ele pensou no próximo. Existem pessoas, irmão, que só vêm na casa do Senhor para querer Jesus pensando só nele. Se algo apertou para ele, aí eu vou até Jesus. Se algo ficou difícil para ele, não. Enquanto tudo vai bem para mim, sai de casa para quê? Nesse frio. É o papai. Aí Jesus, olhando para este homem, vai dizer: eu não vi em toda Israel uma fé ao qual Deus quer. O mandamento é esse: que ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, né? E ao próximo. Essa fé que Ele quer em você, irmão. Você acha que eu estou aqui clamando, orando, é para Deus me abençoar com riqueza? É para Deus, Senhor, o meu modelo é Cristo. Cristo veio viver o propósito que era viver para outro. Senhor, usa a minha vida para abrir os olhos, para dar entendimento, para que eles possam compreender que viver na Tua presença, o seu relacionamento vai se tornar melhor. Que viver na Tua presença, seu dinheiro vai ser bem administrado. Que viver na Tua presença, em obediência e submissão, a sua vida vai ter paz. Irmãos, é amar o próximo. Você pode desejar dar algo para o próximo, mas você não poderá tirar o próximo do lamaçal enquanto você não buscar viver Jesus. Jesus falou: por eles eu me santifico. Veja, ele não estava se santificando para ele, por você, por mim, e nós devemos nos santificar por esses que não entenderam o evangelho. Então, a Bíblia está dizendo que aqueles homens viu Jesus parar a tempestade, viu Jesus transformar o ambiente de desordem em harmonia. E eles falaram: quem é este? Este é o Messias, esse é o Cristo, este é o enviado de Deus, esse é a verdade. E quem se achega até Ele desejando adorar em espírito e em verdade, as tempestades também se acalmam. Havia tempestade na vida desse leproso. E ele viu a tempestade apaziguar. Havia tempestade na vida do centurião. E ele viu a tempestade acabar. E Jesus entra na casa de Pedro e vê a enfermidade, no mesmo capítulo, e vê a enfermidade da sua sogra ir embora. Por quê? Porque todos aqueles que se achegam a Jesus vive aquilo que Jesus tem. Jesus não tem tempestade para a tua casa. Jesus não tem lepra. Jesus não tem enfermidade. Jesus não
tem miséria para a tua casa. Jesus tem vida. Jesus tem paz. Jesus tem alegria. E se você não se achegar a Ele, como essas pessoas chegaram, com fé e com amor e desejo de adorá-lo, infelizmente, você, eu, nós, jamais receberemos daquilo que Ele tem para a nossa vida. Ele quer acalmar esse vento, essa tempestade. Mas é importante você ouvir que Ele falou para os seus discípulos: homens de pequena fé. Todos aqueles que Eles curaram, Ele falou: seja conforme a tua fé. E nessa noite nós estamos aqui no culto da palavra, para entendermos que Jesus Cristo é a verdade que eu devo viver, buscar e adorar em tempo e fora de tempo. Se você crê, você diga. Se você crê, você diga. Se você crê, você diga. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. Amém? Se coloque de pé, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo.